Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Vamos continuar aqui. Estamos aí chegando nos nossos últimos 3 dias, né, de leitura. Como tem sido bom esse ano de 2022, como foi bom até aqui. E eu creio que o Senhor vai terminar esse ano com a gente debaixo de bênção, debaixo da proteção dEle, debaixo da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, como Ele tem sido bom conosco até aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e fazer a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse momento, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem ministrado a nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo ano que o Senhor nos deu nessa leitura, pelo tempo de comunhão, Senhor, que o Senhor deu aqui entre irmãos, mesmo que de forma virtual, Senhor. Nós sabemos que há alguns irmãos conosco, Senhor, nessa jornada, e nós nos alegramos porque eu sei que todos eles, Senhor, têm sido edificados pelo Teu Espírito. Todos nós fomos enriquecidos pela Tua graça, que tem sido derramada dia após dia sobre nós, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente? Hoje a gente vai ler capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de Apocalipse. Então vamos lá? Capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e uma boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. E se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se curassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Esse foi o capítulo 13, né? Tá falando sobre as 2 bestas, uma que sai do mar e a outra que sai da terra. Vale a pena dar uma olhadinha lá no estudo, que vocês vão entender um pouquinho melhor o que tá falando aqui. Tá tudo muito simples, mas a gente lendo assim, sem um entendimento,
do contexto ou de onde, né, o Senhor está tirando essas coisas para mostrar para João. Às vezes a gente acha complicado, mas eu posso te afirmar que não é. Apocalipse capítulo 14. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de um arpista tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrerem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Então esse é a Apocalipse 14, né? Fala sobre a destruição de Deus com a assistência dos anjos, né? A grande ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Apocalipse capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança.
Saíram do tabernáculo os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 15 fala das 7 taças da ira de Deus, né? Que vão ser derramadas sobre toda a terra e sobre os inimigos de Deus. Apocalipse 16. Apocalipse 16, vamos lá. Então, ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que és o que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Esse é o capítulo 16, né? As taças sendo então derramadas uma a uma, e sobre o que, e sobre quais questões, né? Tudo isso a gente tem lá nos vídeos. Você pode estar dando uma olhadinha que você vai conseguir entender com mais calma aqui, texto por texto. Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo que me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre o qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre os quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: As águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então essa é a nossa leitura de hoje. Esses alguns capítulos aqui de Apocalipse, né? Foram 5 capítulos, do 13 ao 17. E amanhã a gente vai ler mais alguns. E em seguida, no dia 13, na terça-feira, às 22 horas, a gente finaliza, então, os últimos 2 capítulos. E a gente vai poder estar um tempo junto aqui, fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor. Eu quero fazer na terça-feira, lembrando, essa leitura em uma live ao vivo, dia 13 de dezembro, às 22 horas, lá no meu canal no Instagram, né? Lá no meu Instagram, no meu canal não, lá no meu Instagram. Então, você que tem acompanhado a gente aqui, eu deixei ontem na leitura, na descrição do vídeo, o arroba, né, do meu Instagram, para quem quiser participar com a gente da live ao vivo. Você está mais do que convidado a estar com a gente, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de comunhão, um tempo de finalização dessa nossa leitura. Eu creio que vai ser bênção demais para mim, para vocês, e nós já estamos com um novo grupo para a leitura de 2023. Gente, tem sido alguns anos que a gente tem feito esse trabalho de leitura em conjunto aqui. Cada ano a gente acaba fazendo de um jeitinho diferente. Esse ano a gente já definiu aí, né, o plano de leitura que a gente vai fazer. E eu tenho certeza que vai ser bênção se você aí decidir estar com a gente. Não tenha dúvidas, você vai ser muito edificado, porque ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus é a vida para nós, né? Nós dependemos disso para estar nos alimentando espiritualmente, estar tendo discernimento espiritual daquilo que o Senhor está fazendo nesse nosso tempo, né? Em pleno século 21, nós estamos caminhando aí para o tempo do fim, literalmente, né? Porque o tempo do fim já se iniciou com o nascimento de Jesus, mas cada dia que passa a gente sabe que realmente esse tempo do fim está chegando e mais perto está, né? Essa é a verdade. Então, nós precisamos estar alimentados. Os últimos dias serão muito difíceis, realmente a palavra já demonstra isso para nós, e nós temos que ter essa convicção, temos que ter essa direção dentro de nós e saber que é o Senhor quem vai nos ajudar, nos fortalecer nesse tempo do fim, que não vai ser fácil.
mas ele é necessário porque Deus vai precisar cumprir toda a sua palavra e restaurar todas as coisas. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta. Segunda-feira amanhã, né? Hoje é domingo, dia 11 de dezembro. E então, segunda-feira a gente faz aí a leitura de mais um trecho, acho que 2 capítulos amanhã e 2 capítulos na terça-feira para a gente finalizar ali o livro de Apocalipse, tá bom? Deus abençoe, ótimo término de domingo aí para vocês, bom descanso a todos e início de semana abençoado, segunda-feira amanhã estaremos todos juntos aqui no mesmo propósito, para a gente terminar. Deus abençoe, viu?